Já conhecem, já têm uma certa noção de que nós celebramos esse Dia Mundial da Filosofia todo ano, a terceira semana do mês de novembro. Essa semana inteira será de comemorações. E esse ano a nossa tônica é os 500 anos de Leonardo da Vinci. E evidentemente, em se tratando de uma escola de filosofia, não falaremos apenas da vida de Leonardo, de suas obras, mas de algumas reflexões que fundamentam uma ideia que me parece bastante interessante. Que o renascimento não é algo situado num tempo e espaço. Renascimento é um fenômeno atemporal. Sempre é necessário renascer. Recordo-me de um filósofo que lhe perguntaram se ele temia a morte. Ele dizia que não temia porque todas as noites ele morria e todos os dias amanhecia renovado. Ou seja, sofria um renascimento todos os dias, pela sua disposição de enfrentar o novo, o desconhecido, pela sua disposição de crescer. Isso é interessante, né? Eu e a morte somos íntimos. Quando ela vier em caráter definitivo, não me surpreenderá em nada, porque somos velhos conhecidos. Então, um pouco dessa ideia que vamos discutir, claro que entremeado na vida de Leonardo da Vinci, porque ele é o protótipo do homem renascentista, como todos nós sabemos, e nós podemos aprender um pouco, talvez tomar como referencial algumas posturas de um homem que chegou a ter um amor tão profundo pelo conhecimento quanto ele, de tal maneira que não houve outro interesse, é praticamente como se você fosse anunciar os amores de Leonardo da Vinci e os 10 primeiros lugares fossem para o conhecimento, porque não houve quase que nada que disputasse com isso. Ele a vida inteira buscava apenas isso acima de fama, acima de reconhecimento. Sim, lutava arduamente pela sobrevivência, isso é uma necessidade, mas ainda quando fazia coisas que não eram exatamente o que ele gostaria de estar fazendo, nós estamos aí numa época muito árdua, muito difícil. Renascimento, os artistas, nós vamos ver, viviam como servos de nobres que nem sempre eram muito gentis e às vezes nem sempre muito honestos. E todos os grandes homens que conhecemos desse período tiveram que passar por isso. Então, ainda quando ele estava trabalhando, por exemplo, para um César Borgia, que quem conhece um pouco dessa história sabe quem era César Borgia, ainda assim ele mantinha a sua iniciativa no sentido de fazer as suas pesquisas acerca da anatomia do corpo humano, acerca de botânica, acerca de tudo que se possa imaginar. Leonardo da Vinci já se falou muito a respeito de todas as pesquisas que ele desenvolveu, de todos os inventos. Uma das coisas mais poéticas que eu acho, que é exatamente o tempo em que ele vivia com César Borgia, foi um dia que ele resolveu pesquisar por que nós vemos o céu azul. Ou seja, nem isso escapou à sua curiosidade. E de tanto pesquisar, descobriu que era um fenômeno da luz, era um fenômeno óptico. Ou seja, o que passava diante dos olhos dele estava sujeito à sua curiosidade, uma curiosidade ativa, que não se detinha diante de nenhuma porta fechada. Hoje se considera isso, há baterias de cientistas das mais diferentes áreas que opinam a esse respeito, e ele é considerado, sem sombra de dúvidas, o maior cientista da história. Vocês vão dizer, mas teve um Newton, teve um Einstein, nenhum deles tão universalista quanto Leonardo. Não houve uma área diante da qual ele se detivesse. Então ele é, sem sombra de dúvida, hoje considerado não só o protótipo do homem do Renascimento, mas o protótipo, em geral, lato sensu, do homem que ama e busca o conhecimento. Vejam bem, filosofia é amor à sabedoria. Eu acho que Leonardo da Vinci é um dos homens que mais tem a nos ensinar falando disso. Tá? Então vamos lá conhecer um pouco desse nosso amigo e filosofar a respeito das suas ideias. Leonardo da Vinci e a filosofia do Renascimento. Todos sabem bastante desse dualismo, que é um dos elementos mais comentados dentro do estudo de Renascimento, que nós fizemos desde os níveis básicos da nossa escola. Estudamos tudo aquilo, tivemos que memorizar tudo aquilo. É curioso porque eu acho, aí não vou entrar dando grandes palpites em termos de pedagogia, mas eu acho que se juntasse um monte de crianças e fizesse com que elas se apaixonassem pelo gênio de Leonardo da Vinci, depois ensinar a história dele seria mais fácil. Mas a gente não trabalha muito com esse aspecto das emoções
de uma ligação emocional com o conhecimento antes de colocar a informação. Vamos direto ao informativo. Que é engraçado, referindo-se a um Leonardo da Vinci, que a sua própria educação veio assim, veio por amor, veio por paixão, muito mais do que por uma formação convencional. Eu acho que todos sabem bastante bem que Leonardo da Vinci era um filho bastardo, era filho de uma camponesa. Seu pai, que era um tabelião, sua mãe tinha 15 anos e era uma camponesa e deu à luz a um filho dele. Portanto, sendo um filho bastardo, ele não podia, por exemplo, passar por uma formação convencional, aprender latim, aprender grego. E todos os livros da época eram escritos em latim e em grego. Isso vai mudar exatamente a partir do Renascimento, onde algumas das línguas italianas começam a ser, alguns documentos começam a ser redigidos nelas. E aí é uma longa história para contar, né? Mas, sem saber latim e grego, você não lia simplesmente livros. Não havia como. E ele não aprendeu latim e grego. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque um dia desses eu via um especialista falando a esse respeito, ele dizia, olha, cá entre nós, eu acho melhor que Leonardo não tenha lido, não tenha aprendido num ambiente escolar da época, num ambiente de formação convencional, porque era um ambiente tão limitado que talvez tivesse tolhido a sua imaginação. Eu achei isso interessante, né? Mas será que a nossa educação não continua fazendo a mesma coisa, não? Eu achei curioso. Será que ele nunca viu nada parecido em outro lugar? Eu acho que isso talvez não tenha mudado tanto. E que aí nós chegamos a uma encruzilhada sobre a discussão que existe hoje em dia do nosso modelo de educação. Né? Tolia na época de Leonardo da Vinci, que interessante. Só nessa época, né? Ainda bem que já passou, faz muitos séculos. Certo? Mas enfim, esse rapaz, Leonardo da Vinci, ele tem essa sua criatividade, Leonardo da Vinci, né, na língua original, tem essa sua criatividade trazida de berço, estimulada assim pelas circunstâncias, pelo ambiente de renascimento. Mas é um homem que traz já um ímpeto de aprendiz, que é uma das coisas mais bonitas de se ver. Um homem que desde a sua infância mais tenra arde de amor pelo conhecimento. E é um pouco com essa busca de Leonardo, com esses sonhos, que nós vamos conversar. Renascimento, então, gente, está ligado estreitamente à ideia de humanismo. Entendam isso bem por alto, sem entrar muito em detalhes, mas é um detalhe importante para revermos. Nós passamos por uma Idade Média totalmente teocêntrica. Só se falava de Deus, o centro era Deus, e o homem era o ser infeliz, miserável, que vivia dos favores de Deus, era um ser absolutamente incapacitado, pecador, destituído de qualquer beleza. Quando vem o Renascimento, o homem volta a ser o centro da discussão. Isso é o que nós sabemos, isso é o que estudamos. Mas vejam bem, o Renascimento não é uma ruptura total com a Idade Média. Não há uma ruptura no sentido de perder a fé em Deus, de perder a religiosidade. Todos esses grandes pensadores e artistas do Renascimento, em geral, eram todos católicos, eram todos teístas, o próprio Leonardo. Não é à toa que a tônica das suas pinturas é toda cristã. Então, o humanismo se desenvolve olhando para cima, olhando para o sagrado, olhando para o divino. E essa forma de humanismo faz com que floresça o foco sobre as virtudes do homem, sobre a beleza, a justiça, a bondade. Não é à toa que o Renascimento era tão idealista, tinha sonhos tão elevados, porque o humanismo nasce atrelado à ideia do divino. Quando depois nós passamos por um determinado umbral histórico, onde houve todo aquele estudo que fizemos lá nos nossos níveis escolares, da perseguição, da Inquisição, que num determinado momento após a reforma protestante, vem a contra-reforma e a proteção que a igreja dava aos artistas renascentistas, na época de Leonardo era assim, deixa de existir, eles começam a ser perseguidos e tem todo um drama que nós conhecemos em banco de escola. Então, num determinado momento, nós passamos aí por um grande racionalismo clássico, um iluminismo, onde a razão foi para o lado da ciência e as emoções ficaram restritas ao mundo religioso e outros elementos que surgissem. E isso continuou desse jeito. Foi uma divisão de territórios, quase que um tratado de Tordesilhas do conhecimento. Então, para cá, para baixo, as ciências e humanidades cuidam da razão. Para cima, as religiões cuidam do emocional. Isso continuou até os nossos dias. Percebam que coisa curiosa, porque, em primeiro lugar, o que aconteceu a partir do Renascimento?
O nosso humanismo já não é mais orientado por uma busca do divino. Passa a ser um foco no homem, com todas as suas imperfeições, com todo o seu egoísmo. Então, o humanismo, para derivar para um individualismo no sentido pejorativo, para desandar num egoísmo onde só se pensa no bem do homem em detrimento da natureza, em detrimento da humanidade como um todo, não custa muito. Alguns séculos e esse brilhante humanismo renascentista virou o egoísmo da idade moderna e contemporânea. E, além do mais, as ciências abandonam as emoções. E as emoções ficam um vácuo que, com o passar do tempo, vão ser ocupadas por paixões políticas, por paixões sectárias, e esse vácuo que nós vivemos até hoje. Então, percebam que nós ainda estamos, digamos assim, vivendo as sequelas do pós-renascimento. Se nós tivéssemos podido conservar esse espírito renascentista, onde o homem era o centro, mas o homem completo, o homem pleno, o homem vitruviano que toca céu e terra, que toca os quatro cantos do mundo. Se ainda fosse esse o espírito, talvez não tivéssemos todos os problemas que temos. Se não tivéssemos banido, até mesmo das humanidades, qualquer tipo de visão emocional, intuitiva, talvez não tivéssemos esse vácuo, onde as emoções passaram a ser capitaneadas por paixões, às vezes muito sectárias, muito violentas e que geram todo tipo de dissensão dentro da sociedade. Enfim, se o amor ainda estivesse atrelado ao conhecimento, isso seria maravilhoso. O Renascimento teve então esse perfil, claro que concentrado na mão de poucos, desses artistas que despertaram a humanidade da Idade Média, mas fantástico a intensidade com que ele surgiu. Fantástico a quantidade de nomes brilhantes que viveram aí. Vocês fazem ideia? Eu fico impressionada quando eu leio novamente essa história. No ateliê onde trabalhava Leonardo da Vinci, trabalhava também Botticelli. Aí, quando ele vai ali na esquina, vai para o Vaticano, uma época encontra quem? Rafael Sanzio e Michelangelo. Os três estavam no Vaticano há muito tempo. Aí ele dá uma esticadinha com Ludovico Sforza ali na esquina, conhece Maquiavel. Ou seja, se você escorregasse no mapa, era capaz de você cair na porta da casa de Shakespeare. Imagina que momento histórico é esse. Eu sei que há sempre uma dificuldade muito grande de reconhecermos a grandeza dos nossos contemporâneos. Eu sei que para você reconhecer a grandeza de alguém, precisa às vezes ser quase tão grande quanto ele mesmo. Mas ainda fazendo essa consideração, eu sou bastante relutante em acreditar que existem Shakespeare e Leonardo da Vinci soltos para os quatro cantos do mundo hoje em dia. Porque nós nos voltamos muito para o saber como, know-how, não mais para o saber por quê, nem o saber para onde. Essa curiosidade vital e sem limites, que tem como busca final compreender a si próprio e a qualificar a vida humana. Se vocês encontrarem eles por aí, por favor, me avisem, porque eu gostaria muito de saber. Esse é o tipo da tese que eu gostaria que alguém contrariasse e me provasse que eu estou errada. Que para provar que eu estou errada, eu teria que mostrar onde está o Leonardo da Vinci, o Michelangelo e o Shakespeare. Eu adoraria ser contestada nessa tese. Apenas como uma informação básica de biografia, nós sabemos que ele nasce na Toscana, e às margens do rio Arno, é filho de uma camponesa de 15 anos, que talvez fosse inclusive uma escrava trazida de algum outro país, que era muito comum na época. Ele vive com a mãe apenas até os 2 anos de idade, quando ela se casa novamente, e ele é entregue então à família do pai. Vai ser criado pelo avô e pelo tio, depois com a morte do avô vai para a casa do pai, pouco tempo depois o pai o leva para Florença. Isso é basicamente a história que conhecemos. Agora tem alguns detalhes muito interessantes da vida de Leonardo da Vinci que são narrados por um cidadão chamado Giorgio Vasari. Já ouviram falar? Um historiador, é o primeiro historiador da arte que se conhece na história da humanidade. Ele era quase que um contemporâneo. Vasari, quando tem 8 anos de idade, Leonardo da Vinci morre. E ele faz um livro que se chama Vida dos Artistas Ilustres do Renascimento. Então ele conta, olha que coisa, esse realmente eu morro de inveja, porque ele era contemporâneo e já sabia quem era bom no Renascimento. Ele tinha um bom senso e um critério aguçado. Então ele fala muito de Leonardo e tem um amor e uma admiração excepcional. Então ele vai contar fatos que
que eu não sei até que ponto a gente pode considerar como históricos, até que ponto a gente pode considerar como fruto da admiração de Vasari. Ele diz que Leonardo contava que a primeira lembrança que ele tem da sua infância, ele era ainda um bebê de berço. E ele lembra que ele estava no seu berço, ainda na casa da mãe, e veio um corvo e pousou no berço e abriu os lábios dele com o rabo e bateu várias vezes nos lábios dele com o rabo e depois levantou voo. Eu acho essa história tão interessante porque ele conta e reconta como uma coisa veraz. Eu me lembro, aconteceu isso. Porque todo mundo sabe, não é difícil decodificar esse tipo de simbolismo, o quanto na mitologia o corvo está associado aos mistérios, ao desconhecido. Na própria história cristã, quando se solta o corvo e ele não volta, disse que na questão da Arca de Noé, ele não volta porque não buscava a terra física, buscava a terra metafísica, a terra espiritual. Há corvos no deus Odin, há corvos recheados nas histórias de todos os sábios. Ou seja, eu não sei até que ponto isso realmente aconteceu, ou isso teria sido uma invenção de Leonardo da Vinci para expressar o que foi que primeiro abriu os seus lábios, o amor ao mistério, o amor ao desconhecido. E outra coisa que ele conta é, ainda criança, um pouco mais velho, que ele teria descoberto a abertura de uma caverna. Teria ficado meio temeroso ali na porta e ele dizia, eu estava perfeitamente dividido entre o medo de estar ali e uma curiosidade enorme de saber o que poderia haver lá dentro. Ou seja, se ele tivesse 1 ano mais de vida, eu acho que a curiosidade teria vencido. Um pouquinho mais. Eu tinha 4 anos, se eu tivesse 5, acho que a curiosidade venceria. Porque na sua vida a curiosidade sempre venceu. Essa curiosidade sadia, que não apenas se pergunta, mas vai lá e vê. E vai lá e descobre, e vai lá e constrói, e vai lá e aplica a sua própria vida. Então, isso teria sido, olha só que época interessante, porque ele nasce 1 ano antes de Cristóvão Colombo chegar à América. Tudo estava acontecendo nesse tempo histórico. Eu não digo que você vai entrar numa máquina do tempo e vá para esse tempo histórico, não, porque a coisa era muito feia. Morria gente de uma maneira absurda o tempo todo. As cidades italianas do Renascimento, não pensem vocês que eram repúblicas livres de grandes artistas. Tinham os grandes artistas, mas eram dominadas por senhores sanguinários. As pessoas eram assassinadas por qualquer coisa. Era uma terra sem lei. Acho muito engraçado, não sei se vocês já descobriram, contar para vocês uma coisa interessante. Existe por aí um manual de etiqueta à mesa de Leonardo da Vinci. Eu tenho esse livro. Na época que ele trabalhava em Milão para Ludovico Sforza. E para Ludovico ele fazia de tudo, inclusive e principalmente organizar as suas festas e banquetes. As regras de etiqueta de Leonardo eram mais ou menos o seguinte: é proibido matar pessoas à mesa do meu senhor. Mas caso você mate, evite que o sangue respingue na mesa. E avise imediatamente ao criado para que mande entrar o próximo da fila. E coisas dessa natureza. É proibido roubar comida do prato dos outros convidados na mesa do meu senhor. Ou seja, a coisa era muito civilizada. Não sei se vocês sabem, mas até mesmo cozinhar, ele cozinhava para Ludovico Sforza, era um grande cozinheiro. Tudo que Leonardo da Vinci fazia com perfeição. Era músico, era cantor, era cozinheiro, tudo era feito com perfeição. Homem universal. A ideia do microcosmos de Platão. Embora ele não tivesse oportunidade de ler Platão, mas ele vivia muito cedo, foi levado pelo pai, né, de 9 para 10 anos de idade, foi levado para Florença. Florença, nessa época, é tempo dos Médicis, mais especificamente do magnífico Lourenço de Médicis. E aí havia uma escola platônica, a Academia Platônica de Carédia, onde se estudava Platão. Aí se fez a tradução da República, aí se fez tradução de grande parte do corpus hermético egípcio por Marcílio Fitino. Aí se fez também por Marcílio Fitino tradução de grande parte do Zen de Avesta, de Zoroastro. Isso não era brincadeira, o meio intelectual que circulava a casa dos Médicis era brilhante, era brilhante. E embora, não sei por que cargas d'água, Lourenço de Médicis não gostasse muito de Leonardo, nunca foi o seu mecenas, mas ele andou por lá várias vezes.
Chegou a conhecer, ele narra, inclusive, em um dos seus muitos manuscritos, ter conhecido Marcílio Fitino, por exemplo. E essa era uma época que a tônica era Platão. A tônica era o universalismo, era o humanismo grego. Então, é interessante esse elemento, porque Platão fala dessa ideia do homem como um microcosmo, a miniatura do universo. E se você é a miniatura do universo, você tem uma grande probabilidade de conhecer o universo ao conhecer a si próprio. Daí a frase que foi citada no início: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E Leonardo da Vinci tinha essa concepção de uma maneira muito prática. E ele dizia isso: fácil coisa é fazer-se universal. Para ele era a coisa mais simples do mundo. Sabe como é que você se faz universal? Anota aí a receita. É simples. Cada coisa que aparecer na sua frente, você se pergunta por quê? E vai atrás da resposta. E não para de correr enquanto você não chegar na resposta. E assim que você encontrar a resposta, você copia e imita. Então, assim que ele descobria como funcionava alguma coisa na natureza, ele imitava e criava um invento que funcionava igual. Vocês vão ver que exatamente assim, as pesquisas de botânica, por exemplo, foram que levaram ele a construir a hélice. Ele é o precursor do helicóptero. As pesquisas de dissecação de corpos humanos que ele fez a vida inteira fizeram com que ele construísse um protótipo de um robô com engrenagens nas articulações parecidas com a musculatura do ser humano. Descobriu alguma coisa? Eu imito e construo várias a partir daquele modelo. Ou seja, tudo que está diante dos seus olhos serve para você conhecer e aperfeiçoar a si próprio e ao mundo. Não há limites aí. E ele era realmente um grande curioso. Conta-se que quando ele esteve, estou embolando um pouco a história, porque tem certos momentos que são ótimos da vida dele. E como a gente não tem que seguir necessariamente uma cronologia, quando ele estava com o Papa, ele estava ao mesmo tempo que Michelangelo e Rafael. Só que Michelangelo e Rafael lutavam por atenção e lutavam por receber alguma encomenda do Papa. Você sabe o que Leonardo fazia? Coisíssima nenhuma, trancava-se nos seus aposentos e ia dissecar cadáver. Eles estão fazendo a corte do Papa, não precisa de 3, já tem 2, eu vou fazer as minhas coisas. E tanto fez, ficou 2 anos aí, conseguiu, através de um convento, que pegava bandidos, pessoas que tinham sido executadas, e entregava os corpos para dissecção, ficou 2 anos fazendo isso. Não fez nada para o Papa, nada. Ele não pediu, mas não era para ele pedir, ele que tinha que correr atrás e fazer-se notar. Vocês acham que ele fez isso? Vocês fizeram? Nem ele. Ou seja, ele ficou os seus 2 anos fazendo aquilo que lhe interessava, feliz da vida que o Papa não lembrasse nem que ele existia. Ele não era um caráter muito convencional. Aliás, se vocês não sabem, Michelangelo não gostava dele, entre outras coisas, por isso. Parecia frio e indiferente. Na verdade, ele tinha um interesse maior pelo conhecimento do que pelo prestígio. Sempre teve. Ele corria atrás quando estava em iminência de passar fome. Aí você vê Leonardo começando a correr. É sinal de que ele e aqueles que dependiam dele estavam numa situação crítica. E passou por situação crítica a vida inteira, que não chega a ser uma coisa nova em se tratando de gênios, né? Muitos deles passaram por isso. Bom, fácil coisa é fazer-se universal. Basta você ter uma curiosidade vívida acerca do universo, como se fosse a manifestação do próprio Deus. Ver através, encontrar a essência que está por trás de todas as coisas. 12 anos o seu pai lhe leva para Florença. Uma coisa que é interessante que a gente entenda, já vamos falar um pouco sobre isso. Florença é uma cidade extremamente criativa e artística, uma verdadeira metrópole cultural daquela época. Porém, no artista não era bem o que a gente entende por artista hoje. Já nós vamos explicar qual é a Florença e que tipo de oportunidades um artista tinha. E o seu pai o leva porque, sendo ele um filho bastardo, as profissões que eram dotadas de maior prestígio não estavam reservadas para ele. Então leva para o ateliê de Verrocchio, que era um amigo pessoal de Piero da Vinci, e pede: consegue alguma coisa para o meu filho. Leva alguns desenhos que ele fez. Isso é bem interessante, porque parece que lá para os 7, 8 anos de idade, ele desenha uma serpente num escudo, que impressiona bastante o pai, e ele leva para Verrocchio e diz: olha os desenhos do meu filho. E consegue uma vaga para ele lá no ateliê. Mas, a princípio, com um mero artesão que mexia com uma série de coisas e não propriamente com pintura.
Ele vai chegar a ser um discípulo direto de Verrocchio apenas aos 17 anos. Então, essa mudança foi bem importante. Começa o conhecimento, ele começa a receber instruções de pintura com 22 anos, ou seja, 5 anos depois de ele se tornar discípulo de Verrocchio, já era um dos artistas mais conceituados de Florença. Sem que fizesse muita coisa para isso, já era. Renascimento e volta à natureza. Leonardo, gente, quando ele chega em Florença, vocês perceberem que aí havia uma alma antiga, alguém que já tinha certas pressuposições diante da vida e muita individualidade para sustentá-las, porque ele era um rapazinho estranho. Tinha um imenso amor à natureza, não comia carne. Vocês sabem que Leonardo da Vinci foi vegetariano durante toda a vida. E ainda tinha um hábito esquisitíssimo, porque ele quase não tinha dinheiro. Quando recebia o seu dinheiro, ele sempre reservava uma parte, e fez isso a vida inteira, para comprar pássaros nas feiras e libertá-los. Ele tinha um verdadeiro fascínio por ver os pássaros voando. Um dos sonhos dele era fazer o ser humano voar. E faz um monte de projetos para isso. E além de tudo mais, ele era canhoto, que não era uma coisa bem vista, normalmente nas escolas forçava-se as crianças a escreverem com a mão direita, e escrevia de trás para frente. Ou seja, tinha tudo para ser esquisito. É um hábito que ele conserva até o final da vida. Alguns especulam que ele poderia fazer isso para poder, de alguma maneira, criptografar o seu trabalho, ocultá-lo. Mas o fato é que ninguém o convence a parar de fazer nenhuma dessas coisas. Ele tinha uma individualidade muito forte, sabia muito bem quem era e onde queria chegar. Fazia, sim, muitas vezes o papel de um criado da nobreza, porque não havia muitas alternativas, mas sempre reservava o seu espaço para a sua própria pesquisa, para a sua própria vida interior, para os seus próprios sonhos. É muito interessante para vocês observarem o que dá um homem se medir pela opinião daqueles que são do seu tempo. Quando ele sai do Vaticano depois de 2 anos, sem fazer absolutamente nada, e que a opinião é de que ele era um artista fracassado, porque não tinha apresentado seus trabalhos ao Papa, ele chega a se perguntar: terei eu feito alguma coisa útil na minha vida? Era Leonardo da Vinci, viu? Terei eu feito alguma coisa útil na minha vida? Pela opinião dos seus contemporâneos, não. Não é curioso para aqueles que gostam de se medir pela opinião dos seus contemporâneos? Tanto é assim, gente, vocês vão ver que coisa, desse ponto de vista, cruel para a humanidade. Se os escritos, se os desenhos de Leonardo da Vinci tivessem sido sempre valorizados, a ciência teria ganho um tempo extraordinário. Só se descobre os projetos de Leonardo da Vinci quando a ciência já tinha chegado ao ponto de desenvolver por ela mesma tudo aquilo que ele prenunciava. Seu trabalho é tão desvalorizado que fica escondidinho num cantinho. E quando é redescoberto, a ciência já tinha alcançado aquele ponto. Então, a opinião pública a respeito de quem tem ou não tem valor, historicamente, não se depõe muito a favor dela. É importante a gente levar isso em consideração, que não é só no caso dele. Em geral, 70% dos gênios, sabia? Existe uma estatística em relação a isso. 70, ou seja, 7 em cada 10 gênios da história não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Alguns, muitos séculos depois. Então, renascimento e volta à natureza significa toda a natureza é vista como uma obra do Criador. Antes era a busca só do Criador. Agora as criaturas são traços do próprio Criador. Toda a natureza se justifica e volta a ser valorizada no Renascimento, inclusive a natureza humana. Olha o ateliê de Verrocchio. Isso aí era uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Tudo se fazia nesses ateliês. Em Florença havia uma quantidade enorme de ateliês, mas não pensa que você vai entrar lá para encontrar uns artistas olhando para obras. Tinha gente, tinha marceneiros fazendo obras de madeira, tinha homens fundindo metais para fazer objetos utilitários de todos os tipos. Era basicamente uma oficina de artesãos de todos os tipos. E nesse meio tinha um ou outro esculpindo, um ou outro pintando. Inclusive as artes plásticas eram consideradas artes menores. Então parecia uma grande oficina de operários, de artesãos, de coisas bem, bem simples. E durante muito tempo ele trabalhou mais nessas artes periféricas do que propriamente na pintura e escultura. Olha só, esse é um dos primeiros desenhos dele, que é o desenho do Vale do Arno, onde ele nasceu, onde ele mesmo escreve no seu códice:
que ele percebia por trás da natureza que os ventos, os lagos, os rios, era como se fossem sistemas circulatórios de um grande ciclo. Essa vivificação da natureza, essa percepção da natureza como o próprio corpo de Deus, que antes não havia. Vocês têm que lembrar da triangulação da Idade Média, onde havia Deus, o homem e a natureza criada para usufruto do homem. A natureza não era divina. O Deus não estava presente nas coisas. E para o Renascimento, sim. Ele via a natureza como inteiramente dotada de sinais do Criador. Criador e criatura como uma coisa só. Claro que essa concepção ele não expressava verbalmente, porque não era um literato, era um pintor. Mas isso está expresso em todas as obras dele. Esse requinte de cuidado, de querer reproduzir esses cantinhos da natureza que normalmente não vemos. Esses mistérios da natureza que simplesmente o olho do observador muitas vezes não revela. E ele faz isso. Essas obras são todas muito enigmáticas e cheias de segredos, que só através dos olhos dele a gente chega a perceber. Que era para Platão a função do artista, ser um pontífice. Através dos olhos de um artista você vê os mistérios da natureza. Do artesão ao gênio. Isso é um filme, gente, que eu gosto bastante, não sei se vocês já viram, de Ettore Scola, A Viagem do Capitão Tornado. Esse filme ele é muito bem construído em cima de estudos na Idade Média. Sabe o que era um artista? Um saltimbanco, um operário grosseiro. Aqui era uma companhia de teatro, que vivia desse jeito, apresentando-se por um pouco de comida. E os artesãos, artistas plásticos em geral, não eram melhores do que isso, do que os artistas de teatro. Quem tinha um pouquinho mais de reputação eram os escritores. Mas olhe lá, todos não passavam mais do que de operários, servis, funcionários para proporcionar algum prazer aos grandes senhores, aos grandes burgueses, aqueles que detinham alguma riqueza. O Renascimento vai proporcionar o nascimento do artista com um status especial. O artista que se aproxima dos nobres, o artista que se imortaliza. Isso não existia até então. O artista era um artesão grosseiro. Nunca foi mais do que isso durante esses 1000 anos de Idade Média. Nunca foi considerado mais do que isso. Tanto que você vai perceber que é difícil, às vezes, identificarmos, ainda que a pintura medieval seja bem plana, seja limitada, mas tem ali algumas iluminuras de grande quantidade, de grande qualidade. E é difícil você identificar quem fez. Ele é relevante. Não era considerado o artista como um ser especial. O artista como gênio é uma invenção do Renascimento, graças aos gênios que aí surgiram. Parece que houve uma grande reunião de gênios e disseram: vamos ao mundo na época do Renascimento? Vamos, e vieram todos assim. No mesmo elevador, pumba, caíram no mundo. Muitos gênios viveram aí. Quando Leonardo da Vinci chega, nós já estávamos aí no 400, 500, o Renascimento já vinha desde o século XIII, do século XIV, que é o Trecento. Você já teve Giotto aí, você já teve grandes escritores. O Renascimento já vinha na Itália desde o século XIV. Platonismo e hermetismo. Dos elementos que é interessante, que a gente pode observar, ainda que Leonardo nunca tenha sido muito bem aceito dentro da escola platônica de Carédia, rapidamente diz que o Lourenço Magnífico manda Leonardo para Milão, para a casa de Ludovico Sforza, como um presente, junto com uma lira. Vocês sabem que Lourenço de Médicis manda Leonardo como músico para Milão? Leonardo tinha confeccionado uma lira de prata com uma cabeça de cavalo. Lourenço, que não gostava muito dele mesmo, diz: olha, vai para lá, eu te mando com uma carta de apresentação como um presente para manter uma boa vizinhança com Ludovico Sforza. Ele foi como músico. É muito engraçada a carta que ele faz se apresentando ao Ludovico Sforza, duque de Milão. Eu sei fazer coisas militares, eu sei construir, eu conheço de hidráulica, eu conheço blá, 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 uma lista enorme. E lá embaixo vem: ah, se for preciso eu também pinto. É muito engraçado. E realmente existe essa carta, e foi assim que ele escreveu. Né? Olha que interessante. Apesar de não ser ele um frequentador da Academia Platônica de Carédia, quando Rafael Sanzio pinta a sua famosa pintura Escola de Atenas, quando ele vai pintar Platão, que é esse aí, ele usa o rosto de Leonardo. É engraçado isso? Porque talvez naquele contexto do Renascimento não houvesse alguém que encarnasse tanta ousadia
a capacidade de querer se aproximar do sagrado na Terra quanto Leonardo, embora ele não tivesse um contato muito direto com a obra platônica. Ou seja, esse aqui é Platão da academia de Rafael. E ele usou o rosto de Leonardo. Vocês sabem que no Renascimento eles tinham esse hábito. Muitos dos personagens, se não todos os personagens envolvidos nas obras, os bons eram nobres. E os maus, os artistas às vezes saíam pelo meio da rua procurando alguém cuja face pudesse inspirá-lo para os maus. Mas os bons eram todos faces de nobres. Mas Rafael, ao invés de colocar a face de Platão, que era mais estimada naquele então, de Lourenço de Médicis, coloca de Leonardo. Porque talvez já houvesse aí uma compreensão da grandeza de Leonardo, ainda que não fosse Rafael muito próximo do círculo de relações dele. Né? Então, platonismo e hermetismo eram a tônica. E platonismo e hermetismo nada mais é, resumindo, conhecendo razoavelmente os dois como eu conheço, do que uma busca de recuperar os atributos de Deus no mundo manifestado, para que através das coisas do mundo que estão fora e dentro do homem, ele possa se aproximar de Deus. Então, vocês percebem que esse espírito gravitava dentro do Renascimento. E a ideia é obras perfeitas, obras divinas, obras que aproximem o homem do máximo das suas possibilidades. Todos buscavam isso, cada um queria uma perfeição maior do que o outro. Um aprendizado e uma perfeição que levava eles ao ápice do que a natureza humana poderia levar. Todos queriam levantar voo em direção ao divino. Houve também uma influência aristotélica aqui no Renascimento. Sim, houve, mas predominantemente era platônica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Na época em que há uma embaixada que vem de Bizâncio para tentar se unir novamente as duas igrejas católicas, a ortodoxa e a cristã ocidental, vem junto com eles um cidadão chamado Jorge Gemistos Platon, que nada mais era do que um cidadão que não tinha nada a ver com a história da comitiva, porque nem cristão não era, mas que vem a Florença, se encontra com Cosme de Médicis e o inspira a formar uma escola neoplatônica, a escola platônica de Carege. Então o ambiente era muito platônico, era a busca do plano das ideias. E é interessante porque quando Rafael faz esse quadro, ele mostra Platão apontando para cima, que era exatamente a busca constante do plano das ideias, do plano espiritual. Mas esse é um dos gestos mais comuns que tem nos quadros de Leonardo. O que tem de gente apontando para cima nos quadros de Leonardo é muito comum. Sempre com aquele ar enigmático, lembram do João Batista? E apontando para cima, como se dissesse, você acha que eu sou belo? Você não sabe em quem eu me inspirei. Você não sabe qual é o meu modelo. Você não sabe de onde vem a minha beleza. E vocês sabem, gente, que esse João Batista que escandalizou na época, porque todo João Batista era retratado como se fosse um mendigo, um nômade do deserto, sofrido. E Leonardo faz um João Batista lindo, maravilhoso, jovem, belíssimo. As pessoas não sabiam por quê, mas havia multidões que se reuniam para ver esse quadro. Era um passeio turístico nessa época. É impressionante o fascínio que exercia esse quadro de João Batista. Primeiro foi considerado herético, mas depois causou um encanto. E percebam, um encanto numa época onde as pessoas eram quase que na sua totalidade analfabetas. Os poucos que dominavam o grego, o latim, eram os grandes artistas e os homens ligados ao mecenato dos Médicis. Ainda assim, as multidões simples, simplórias, faziam quase que uma caravana para ver esse quadro. Ou seja, percebiam simbolicamente algo expresso ali. É muito interessante esse texto, que está num conjunto de documentos de Leonardo da Vinci chamado o Códice Atlântico, que são mais de 1000 páginas. Vocês sabem que existem cerca de 5.000 páginas escritas por Leonardo? Porque obras mesmo ele tem poucas. Totalmente reconhecidas, 15. Com as discutíveis, com os desenhos, vai até 25. Mas ele tem 5.000 páginas escritas. Grande parte delas na biblioteca do Castelo de Windsor, na Inglaterra. Não sei como é que foi que elas chegaram lá, mas elas estão lá. Onde aí ele escrevia muitas coisas, inclusive muitas frases que eram inspiradoras para ele. E essa é uma delas, que ele diz o seguinte: observa nas manchas dos furos, cinzas do fogo, nuvens, encontrarás invenções maravilhosas.
seja, ver beleza e mistério nessas coisas cotidianas, simples, que a gente pisa nelas sem nenhum conhecimento. Não é à toa que os alquimistas da Idade Média, quando eles diziam que buscavam a pedra filosofal, que era aquilo que transmutava todas as coisas em ouro, que a pedra filosofal é a própria filosofia, ele dizia: aquele que busca a sabedoria vê beleza nas coisas mais pequenas, detém-se diante de uma pedra, porque a pedra filosofal está nos lugares mais simples, onde os homens costumam pisar e ignorar. E Leonardo da Vinci não ignorava a pedra filosofal. Uma pedra, tem muitos desenhos dele retratando uma pedra, uma pequena plantinha. Tudo para ele era dotado de mistério, tudo era um desafio, tudo era uma porta a ser aberta. Então, botânico, geólogo, anatomista, engenheiro é pouco perto do que ele foi. Vocês sabem, por exemplo, que ele foi o primeiro a projetar placas de energia solar. Tem coisas assim que não dá para a gente entender. Faz um esboço do que seria uma calculadora, como um mecanismo todo de engrenagem. Ele chega a fazer um esboço, como eu já falei, de um robô para animar as festas de Ludovico Sforza, onde, através de manivelas, os bastidores, o bichinho levantava os braços, simulando as articulações humanas. E olha, coisas que não acabam mais. Desde mergulhadores até tanques de guerra, até máquinas voadoras de tudo quanto é jeito, nós sabemos que não foi fácil, né? Foi bem ampla a lista de interesses dele. Sem nunca ter frequentado nenhuma educação formal. A pintura é uma coisa mental. É interessante isso? Para quem conhece o meu trabalho na internet, já deve ter visto muitas vezes eu falando sobre o Caibalion egípcio. O universo é mental. Platão também pensava assim, tudo vem do plano das ideias. E com essa frase a gente vê que Leonardo também pensava assim. Ou seja, não era simplesmente a observação do mundo, mas era a inspiração que vinha de dentro. Ele dizia: eu pego os rostos do mundo, mas as mensagens são minhas. Isso é Códice Atlântico. Conhecem essa? Dizem, gente, isso é uma fofoca de Leonardo, que é engraçado, eu acho. Quando ele estava sob o comando de Ludovico Sforza, pintando a Última Ceia, acho que ele passa um ano praticamente parado com a pintura. Ele era sempre assim, ia dar um toque, uma coisa tal, fica 3 dias sumido. Mas teve uma época que ele ficou um tempo longo com a pintura quase parada. Aí os fofoqueiros foram reclamar para Ludovico manda chamá-lo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a pintura, mas você nem lá não está pisando. Eu estou andando pela cidade de Milão inteira para ver um rosto tão ruim, tão carregado de maldade quanto o de Judas. Quando não encontrar, não tem como pintar, não vi. Eu tenho que ver essa possibilidade humana. Aí ele ainda brinca. O senhor não quer me emprestar esses seus delatores para olhar para o rosto dele para ver se eles é que são Judas? Ludovico, que era bem humorado, morre de rir, né? Me empresta esses seus delatores, vai que são eles. Um ano procurando um rosto para pintar Judas. Ou seja, ele precisava que essa possibilidade fosse palpável na natureza humana. O conteúdo é meu, mas o rosto tem que pegar o da humanidade. Então, como Platão sempre aponta para si, esse é o nosso João Batista de que tanto falamos. Jovem, enigmático, você percebe que esse sorriso que só Leonardo sabe fazer, parece que está te desafiando. Esse sorriso é o mesmo da Mona Lisa? O mesmo. Paz, tem um negócio que eu não te conto de jeito nenhum. É esse sorriso aí. Eu tenho um mistério que você vai morrer sem saber. É esse sorriso. E apontando para cima, dizendo: vem de lá, vai lá que você descobre. É um desafio à elevação da consciência humana. Santa Ceia, que está para lá de destruída, né? Muito rapidamente se destruiu, porque além de tudo, Leonardo gostava de inventar técnicas diferentes, que muitas delas não davam certo. E as coisas saíam se destruindo numa velocidade tremenda. A Santa Ceia é um caso típico. Ele inventou de pintar no gesso seco, enquanto normalmente se pintava no gesso molhado, úmido. E se diz que com menos de 10 anos a pintura já estava destruída, muito destruída, e teve que ser remodelada, ser reconstituída não sei quantas vezes. Nem sempre de uma forma muito feliz. Mas, de qualquer maneira, olhem lá. O mesmo gesto. Aqui vocês vão ter o arcanjo apontando para o menino Jesus que está ali do lado. Aquela ali é a Virgem dos Rochedos. Ou seja, a mesma coisa, apontando para o divino. Agora o divino plasmado nesse plano. Mas observem o rostinho dele. Se não tem aquele desafio
de Gioconda em todos os rostos. Não me digam que ele fez essa expressão por acaso, porque se existe uma coisa que ele não fazia por acaso, era rosto humano. Ele, com 21 anos, Verrocchio mandou todo mundo parar de pintar rosto e ele pintar todos os rostos de todas as pinturas do seu ateliê. Não é à toa que Verrocchio, que na verdade não era Verrocchio, o nome de Verrocchio era Andrea Sioni, sabe o que ele chamava Verrocchio? Significa o olho verdadeiro, aquele que bate o olho e sabe. E quando ele bate o olho, Leonardo diz: deixa esse cidadão pintar todos os rostos, ele entende a alma humana como ninguém. Ele tinha 21 anos. Portanto, o mesmo rostinho enigmático, com certeza. Eu estou apontando para o divino, você já viu? Eu estou te mostrando alguma coisa muito especial, você já viu? A carinha é sempre aquela, enigmática. Alguns dos protetores deles. Como já falei para vocês, Leonardo ele tinha essa capacidade. Olha, ele odiava a guerra, odiava a violência. Tanto que não comia carne e saía soltando passarinho. Mas às vezes tinha que fazer máquinas de guerra e trabalhar para senhores terríveis, como o próprio César Borgia e Ludovico Sforza, que também não era lá muito grandes coisas, para sobreviver. Isso é uma coisa triste se ver, diz que muitos desses desenhos dele, que existem por aí, nos cantinhos tem contas de como ele ia comprar comida naquele mês. De como ele ia alimentar ele e os seus 2 ou 3 criados que andavam sempre com ele. Nos cantinhos tinha conta de como ele ia sobreviver. Ou seja, uma pintura aqui, um grande invento de tecnologia aqui, e no meio uma continha de como vai dar para sobreviver esse mês. E era uma luta mês a mês, a vida inteira. Ele viveu até os 67 anos. Então trabalhou para umas figuras, o Ludovico Sforza, que era uma coisa, era um tirano e assassino. César Borgia, não vou falar de César Borgia, nem vou mandar vocês pesquisarem porque não vale a pena. Era um bandido, Matou o próprio irmão, entre muitas outras coisas do gênero. Charles d'Amboise, quando a França domina Milão, inclusive prende Ludovico Sforza, Leonardo da Vinci falava sobre isso, a roda da vida. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Ludovico Sforza, o grande senhor todo-poderoso, é destituído de tudo e vai para as prisões francesas. E ele diz: só eu que não desejo as coisas, não sofrerei por perdê-las. Isso é pura filosofia oriental, vamos adiante. Só eu que não desejo nada senão o conhecimento, não sofrerei por perder coisas. Então esse Charles d'Amboise, ele se tornou depois governador francês da cidade de Milão. Ele também é um dos protetores de Leonardo. Francisco I, rei da França, é onde ele morre. Né? Ele morre, dizem, porque isso aí eu já acho que é invenção do Vasari, mas dizem que ele morre nos braços do rei Francisco I. Giovanni de Médici, Papa Leão X, que era filho dos Médici, da família dos Médici, é o Papa onde ele, do tempo em que ele esteve no Vaticano por 2 anos. Não gostava dele de jeito nenhum. E como eu já falei para vocês, uma fofoca fortíssima. Michelangelo não suportava ele. Eram 2 gênios tão díspares. É impressionante, porque 2 gênios, mas nunca fizeram um esforço para tentarem se entender, talvez porque não estivessem buscando isso. Né? Mas Michelangelo era um gênio muito torturado, era uma pessoa, digamos assim, muito colérica. Leonardo era o contrário de tudo isso. Ele não queria perder tempo com nada, ele queria se concentrar na sua obra. Mas que ele tinha uma consciência de que o tempo era pouco. Ele não tinha chegado a conhecer todos os mistérios que ele queria. Não dava nem para eu dar curso de administração do tempo para Leonardo, porque ele fazia agenda todo dia. Ele já sabia. Todos os dias diz que ele fazia um monte de tópicos das coisas que ele tinha que descobrir. Você imagina quais são os tópicos de uma agenda? Vou, sei lá, arrumar a casa, vou cozinhar? Não. Eu vou pesquisar o movimento da língua dos lagartos. Isso me inquieta muito, está lá escrito. Eu vou pesquisar a forma de voo de tal e qual pássaro. Ou seja, cada vez que a curiosidade dele batia em algo, ele anotava. Eu não vou morrer sem entender como isso funciona. Isso é importante para mim. Galeria de obras, apenas como curiosidade, porque não temos aqui todas as obras, mas para que vocês percebam um pouco do espírito dele. Rapidamente, quando ele entra no ateliê de Verrocchio, aos 21 anos, os auxiliares de Verrocchio pedem que ele ajude a completar o quadro, porque em geral os ateliês era assim, o mestre fazia a figura principal, e os discípulos terminavam. Então, aquele quadro ali é de Verrocchio, o batismo de Cristo, ele fez o Cristo. Ele pediu
que os seus auxiliares fizessem o resto. Isso é bem conhecido, né? Aquele anjinho que fica ali embaixo, bem à frente, foi feito por Leonardo. E todo mundo ficou meio chocado, porque além de tudo, ele não usou a pintura em têmpera. Você sabe o que era têmpera, gente? Era uma coisa sofrida ser pintor nessa época. Era uma tinta fabricada com gema de ovo, vinagre e água. Ela era de pintura muito difícil, porque secava muito rapidamente e não tinha uma cor forte. A Leonardo ouve falar que os pintores flamengos estavam usando tinta a óleo. Pega mais ou menos a receita de como é a coisa e usa tinta a óleo. Ele não só pinta o anjo, que tinha uma cor muito mais em destaque do que o resto do quadro, como ainda vai lá no Cristo e dá uns acabamentos de tinta a óleo. Hoje, quando se faz o estudo do quadro, durante séculos se pensou que ele tinha pintado um anjinho. Hoje já se sabe que ele andou retocando o quadro inteiro, para tudo quanto é canto. Que é têmpera com um cantinho de óleo aqui, um cantinho de óleo. Ou seja, ele andou mexendo no quadro todo. Ele era bem atrevido, né? E deve ter melhorado bem esse quadro. Aí, a partir daí, se diz que Verrocchio manda ele pintar os rostos todos. Você percebe que não tem mais aquele aspecto lúgubre de tristeza que tem no Cristo, no São João Batista, no anjinho de trás. O anjo da frente, o anjo de Leonardo, é pura glória, é pura beleza, é puro resplendor. É como se ele colocasse luz dentro de tudo aquilo que ele faz. Aliás, uma das grandes curiosidades dele era como funcionava o olho humano, sabia? É o primeiro que vai fazer, ele faz dissecção de olhos. É o primeiro que vai falar como o olho humano projeta internamente a imagem, manda para o cérebro, ou seja, como a gente enxerga as coisas. Então, uma das características deles é ter esses rostos luminosos que parece que eram realmente recém-caídos do céu. Tudo é muito luminoso e tudo é muito belo. Não tem essas figuras tristes, decadentes, sofridas. Isso é uma coisa que é ausente na pintura de Leonardo, né? E cheio de simbolismo, né? Aí ele é dado a simbolismos e insinuações nos quadros dele de tudo quanto é jeito. Esse quadro de Ginebra de Vence, vocês sabem que atrás ele tem uma coroa de zimbros escrito a beleza ornamenta a virtude. Ele queria sugerir que Ginebra era uma jovem muito pura. Então ele coloca esse zimbro, que em italiano era ginebro e era símbolo da pureza, por trás dela. Como se o zimbro, que tem o mesmo nome que ela, fosse um símbolo dela, símbolo da pureza. A beleza ornamenta a virtude. Então ele é muito perito e gosta de fazer isso, de colocar trocadilhos, mensagens cifradas dentro da sua obra. Ali mesmo, quando vocês veem a Anunciação de Leonardo, quase todos os quadros de Leonardo foram escândalos, porque ele colocava as concepções dele. Normalmente a Virgem recebia a Anunciação prostrada, numa postura humilhada. Aqui ela é muito altiva. Percebam que o anjo vem e ela marca com o dedo o trecho da Bíblia que ela estava lendo, para continuar depois. Você está me interrompendo, rapaz. Depois eu vou continuar de onde eu estava. E com a outra mão, elegantemente, ela o saúda. Mas ela não para, ela marca o lugar do livro onde ela estava lendo. Ela tem uma postura altiva diante do divino. Ou seja, o ser humano para Leonardo não é um ser miserável e pecador. É um ser belo, porque reflete a natureza divina no mundo. Portanto, todo ser humano é luminoso para ele. Ninguém é humilhado, ninguém é rastejante. Essa fé no homem de que nós tanto carecemos hoje estava muito presente dentro do espírito de Leonardo. A Virgem das Rochas, com o anjo que aponta. A dama com arminho era uma amante de Ludovico Sforza, Cecília Galerani, mas mais uma vez tem um símbolo, porque o arminho era símbolo da pureza. E a beleza dela era tão pura que ele quis colocar um símbolo que reafirmasse isso. E diz que Cecília se espanta diante desse retrato, que parecia que ele tinha pegado aquilo que ela tinha de mais íntimo e mais puro, porque ela em si já não era mais tão pura, era uma garota, mas já era amante de Ludovico. A última ceia, que nós sabemos que ainda hoje, com todas as restaurações, é um fantasma, é uma sombra daquilo que foi. Mas isso, a última ceia é uma coisa curiosa, porque ele queria retratar, nunca tinha sido feito isso antes. Ele queria retratar o momento em que Jesus Cristo anuncia que alguém iria traí-lo. Ele queria imaginar, segundo a personalidade de cada apóstolo, o rosto e a reação corporal que cada um teria naquele momento. Então, ele faz quase que um estudo de personalidades. Nunca se deu esse nome, mas isso é um pouco de psicologia. E sai procurando pessoas parecidas na rua.
com aquele temperamento, com aquele jeito. Pegava o rosto dessas pessoas para encarnar os apóstolos. Nenhum deles está passivo, parado, olhando para frente, pose de quem está tirando fotografia. São vivos, estão se mexendo e cada um deles reagindo conforme aquilo que eles eram, segundo as Escrituras. Então, isso é uma coisa grandiosa e um tempo enorme dedicado a esse estudo psicológico de rostos para compor todos esses apóstolos. Quando Sforza olha e diz, nunca haverá uma última ceia como essa. E é fato, nunca houve. São João Batista, que já falamos, a Virgem e o Menino com Santana. Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro que vocês sabem que ele pintou, ficou 10 anos pintando e carregou consigo pela vida fora. Todos os lugares que ele ia, ele levava a Mona Lisa debaixo do braço. Ele morre com a Mona Lisa embrulhadinha do seu lado, em Amboise, na França. Ele levou para todos os lugares. Mona Lisa era mais do que um quadro, era uma concepção que Leonardo tinha. Muito interessante, muito bonita e muito filosófica. A técnica do esfumato criada por ele vem de uma observação que ele faz verbalmente nos seus escritos. Não existe separação entre os seres humanos. Quando eu olho para vocês, eu não estou vendo linhas. Eu estou vendo uma zona onde uma pessoa vai se diluindo e começa a outra. Não há linhas que separam as coisas. As linhas são imaginações da cabeça humana. Eu não quero criar linhas se a natureza não criou. Vocês vão ver que isso, dentro da filosofia oriental, dentro da tradição tibetana, por exemplo, é a heresia da separatividade. As coisas são vistas por nós como separadas, quando na verdade são um contínuo, onde ser toca ser. Então, o chiaroscuro, como eles chamam, que é o claro e escuro, ele vai diluindo os seres. A Mona Lisa ela surge do fundo. As cores vão mudando, vão se acentuando, e de uma paisagem, no fundo, aparece um ser humano. Do nada. Ou seja, ele diz que as coisas são assim, são aparições, são densificações do fundo. Elas não têm uma separação real umas das outras, elas são um contínuo. Tudo aquilo que a gente observa na natureza é um contínuo, é o corpo de Deus. E ao realizar, é uma coisa muito interessante que vocês forem observar, o horizonte de um lado da Mona Lisa e do outro é desnivelado. Vocês acham que ele cometeu um erro? Leonardo da Vinci? Ele se empenha tanto na construção de um ser humano perfeito, exatamente como a natureza o faz, que ele coloca a paisagem no seu fundo do início para o fim em ascensão. Como se aqui você tivesse um mundo mais baixo e ali um mundo mais elevado. O que será que ele quer dizer com isso? Ele dilui a separatividade e gera um mundo mais elevado, no fundo. A paisagem é mais alta de um lado do que do outro. Ah, ele errou. Tá, Leonardo da Vinci errava muito. Era distraído, coitado. Não errava. Só que não, né? Só que não errava. Então, isso para ele não era simplesmente uma pintura, era uma concepção de mundo que ele tinha. E ele levava consigo para todos os lugares. O ser humano não é separado, as coisas não são separadas. Elas são um contínuo. E todas juntas compõem o corpo de Deus. Perfeito, belo, um reflexo na terra do corpo de Deus. Isso é uma concepção filosófica, que é a ideia da unidade, que é uma das mais fortes, exatamente na tradição que naquele momento estava sendo recuperada, que era o platonismo. A busca da unidade. Para Platão, o bem é a unidade, é aquilo que une. Códex Atlântico, eu já falei para vocês sobre ele. Só para a gente ter mais uma ideia, né? A BBC recentemente fez algo. Eu acho que alguém já deve ter andado fazendo isso por aí, porque é uma ideia bem recorrente, né? Mas eles investiram muito nisso e isso é uma coisa relativamente recente. Construíram esses negócios todos, gente. O helicóptero, a asa delta, o tanque de guerra. E no lugar onde Leonardo vivia, eles botaram lá aquela asa delta para voar, colocaram o escafandro andando por baixo do mar. Quando ele chega a Veneza, que Veneza estava para ser atacada pelos turco-otomanos, sabe qual é a ideia dele? Que ele apresenta ao Conselho de Veneza? Fazerem escafandros e mandarem homens por debaixo do lago furarem os cascos dos navios turcos. O pessoal olha para ele assim, é doido, bota para fora. Aí o que aconteceu? A BBC foi lá e fez os tais dos escafandros e botou o pessoal no fundo do lago. E não é que deu. Eles ainda dizem, tinha dado se eles tivessem tentado. Daria. A maneira como ele concebeu, daria. Ele pensa em detalhes.
E eles fazem usando os materiais da época. É muito interessante. Fazem tudo. Tudo funcionou. Eles botam um exército, a parte de engenharia de um exército, se não me engano, nos Estados Unidos, para criar aquele bendito tanque de guerra. E funciona. Funciona tudo. Tudo funciona. Engraçado, né? E eles dizem, olha, é uma concepção de aerodinâmica, uma concepção de temperaturas de gases para poder isso aí se sustentar no ar. Eles são concepções muito modernas. Vocês sabem que quando ele faz dissecção de corpos, ele descobre que as pessoas idosas têm as suas artérias mais estreitas, mais secas que as dos jovens. E ele diz, existe algum elemento no sangue que vai se acumulando nessas artérias, até impedi-las. O que é isso? Colesterol. Ele diagnostica em 1500 e pouco arteriosclerose. Vocês acreditam? Sim. Se alguém perguntar para vocês quem diagnosticou pela primeira vez, você já sabe que foi Leonardo da Vinci. Então, isso é bem interessante. Projetos arquitetônicos, blá, 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 é muita coisa, muita coisa. Só o Códex Atlântico são 1119 páginas só de inventos. E lá pelo meio, sem mais nem menos, resolve desenhar a cabeça de um anjo. Aí surge no meio de um monte de negócio um anjo excepcional e maravilhoso. Outra coisa que se diz dele é que ele era lindíssimo. Aí o pessoal diz, não é possível, não tinha nada. Diz que ele era um excepcional musicista, era um excepcional cantor. E jovem, diz que Verrocchio se inspirava nele para desenhar os seus anjos. E esse Davi de Verrocchio diz que foi inspirado em Leonardo, assim que ele chegou no seu ateliê. Um jovenzinho cheio de cachos dourados. Diz que ele era lindíssimo. Vasari diz isso dele. Ele foi tão incomum e multifacetado que a natureza parece ter produzido nele um milagre, não apenas na beleza de sua pessoa, mas nos muitos dons com que ela o dotou e que ele dominou completamente. Percebam que é um elemento fundamental aí. A ligação que nós temos com o conhecimento é meramente utilitária hoje. Quando eu dou o meu curso de técnica de estudo, eu falo muito sobre isso, porque eu acho que é a coisa mais importante que tem para um bom estudante. Ter o conhecimento como fim em si, e não como meio para você obter outra coisa. Entendem isso? Eu chamo isso de valor intrínseco. Por que eu quero conhecimento? Porque eu vou passar no concurso público e vou ter um bom emprego. Ou vou passar no vestibular e vou fazer um bom curso. Se eu pudesse entrar nesse emprego ou nesse curso universitário sem esse estorvo do conhecimento, tanto melhor. Se houvesse essa possibilidade, tanto melhor. Ou seja, o conhecimento é um estorvo, que se puder ser tirado do caminho, tanto melhor. Quem pode imaginar um ser humano, a plenitude da condição humana, considerando o conhecimento como estorvo? Para ele o conhecimento era fim, e sempre foi fim, não havia nada depois. Nem o amor do Papa, nem dos grandes senhores da Terra, nem o reconhecimento, nem nada. O conhecimento era fim. É interessante, vocês já devem ter ouvido falar que Freud dedica alguns anos a tentar estudar, sei lá como ele fez isso, através das obras, a psique de Leonardo. Porque se discutia muito o fato de que ele não constituísse família, vivesse dedicado apenas ao seu trabalho. E Freud dizia, olha, pare de interpretações duvidosas. O que Leonardo tinha era uma capacidade tão grande de se fixar nos seus ideais e na sua obra, que ele praticamente esquecia do mundo material. As suas necessidades nesse plano eram muito reduzidas. Não é que ele escondesse alguma coisa ou tivesse uma vida oculta e obscura. Ele simplesmente é uma coisa tão palpável para a gente que a gente não acredita. Suas necessidades físicas eram muito reduzidas pelo entusiasmo que ele colocava nas suas necessidades metafísicas, de conhecer o mistério das coisas. E era uma criatura tão interessante que às vezes ele estava interessado num quadro. Vocês sabem que foi um dos artistas que mais largou coisa no meio do caminho incompleta, que já houve também. O Papa já não gostava dele por causa disso. Aquele cidadão, aquele pintor que larga tudo pelo meio. Porque, além de tudo, ele tinha essa esquisitice. Ele queria descobrir um mistério com aquela obra. A Adoração dos Reis Magos foi assim. Ah, entendi. Ele largava no meio. Depois que ele descobriu o mistério que ele queria, puf, não interessava mais aquele quadro. Ia embora. Ia fazer outra coisa. Procurar outras técnicas, procurar outros mistérios. Diz que a grande vontade dele, que o momento histórico que ele vivia não permitiu, é ficar pintando plantas, pássaros, cadáveres dissecados. Ninguém ia comprar isso, ainda iam ficar escandalizados. Né? Então ele escondia tudo e colocava nos seus códices, nas suas páginas particulares. Mas o amor pelo conhecimento em si e não pelo que vem depois.
Isso é um bom estudante, alguém que tem ânimo de aprender. O conhecimento não é meio para outra coisa, ele é um fim em si, ele é o grande fim da vida. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos e, a partir dessa construção, transformar o mundo. Não é pelo que vem depois, é pelo que te permite crescer. É pelo que te permite trazer à tona dos seus poderes latentes. É pelo conhecimento em si. Valor intrínseco, o conhecimento vale, independente do que venha depois. Se você duvidar que existiu um homem assim, está aqui. E isso é bom para que nós não duvidemos da consciência humana e das possibilidades humanas. Nós vivemos um momento histórico, reitero, onde nós olhamos para o abismo das possibilidades humanas. Nós olhamos muito, quase todos os dias. Não olhamos para a torre mais elevada das possibilidades humanas. E isso é importante. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é perder a fé em si próprio. E acreditando na humanidade, é difícil crescer, sem acreditar, sem chance. Portanto, figuras como Leonardo são interessantes para que a gente possa recuperar a fé na condição humana. Se um homem é capaz de expandir tanto as suas possibilidades de aprendizado, dentro de cada ser humano existe essa mesma semente e essa mesma possibilidade. O homem com a curiosidade mais incansável da história. Não sei como é que se mede isso, mas devem medir pelas obras, né? Como diz a tradição bíblica, pelas vossas obras os conhecerei. Porque para medir por obras, esquece, ninguém vai comparar com nada. No nível de desenvolvimento dele, em todos os campos. O rei, isso era Francisco I da França, onde ele morre, o rei era um grande admirador seu. O rei disse não acreditar que jamais houvesse nascido um homem que soubesse tanto quanto Leonardo, e não apenas nos campos da pintura, escritura e arquitetura, pois também era um grande filósofo. Aí está a morte dele, que eles retratam meio romanticamente, como ele tendo morrido no colo do rei, isso ninguém sabe, sua cabeça estaria no colo do rei. Mas ele morre em 1519, apenas 67 anos. Nessa época era uma boa longevidade, inclusive, nesse contexto. Eu coloquei um renascentista como ele, que foi um escritor um pouquinho extemporâneo, nasceu depois dele e morre em 1600, que é o filósofo Giordano Bruno, mas que expressa bem esse conhecimento de Leonardo. Ao compreender a união com Deus, como um todo, nosso peito se encherá de amor por todas as coisas. Parece que essa é a conexão, é o ponto que faz com que todas as criações de Leonardo sejam sempre ascendentes, sejam sempre qualificadoras. Eu conto uma história em sala, gente, uma historinha bobinha, mas eu gostaria de deixar para vocês, que parece, por caprichos da memorização, que as historinhas bobinhas são as que a gente menos esquece. Então lá se vai uma historinha bobinha. Imaginem vocês que eu tivesse aqui uma mesa de 4 pernas e em cima dela uma estátua. E essa estátua estivesse amarrada firmemente a um fio de nylon espesso que aprendesse lá em cima, num gancho. Eu resolvo cortar as pernas dessa mesa. Corto uma perna, ela treme. A estátua talvez já caísse se não estivesse presa lá em cima. 2 pernas, nenhuma estátua se sustentaria. Imaginem vocês, eu posso cortar as 4 pernas dessa mesa. Essa estátua não vai cair. Porque seu ponto de apoio é lá em cima. Ela só roça nessa mesa. Vocês conseguem ver o simbolismo desse exemplo bobinho? Nós estamos em cima de uma mesa, com alguns pontos que nos apoiam no mundo. A vida vem e corta uma perna. Perdemos o emprego. Muita gente já desmorona aí. Ou, além de perder o emprego, finda um relacionamento afetivo. Dificilmente se sobrevive de pé. Vocês acreditam que houve homens que a vida veio e cortou as 4 pernas da mesa deles e eles permaneceram de pé? Leonardo foi preso, foi ameaçado de morte, foi espancado, teve que sair das cidades fugindo para não ser preso junto com seu senhor, para não ser morto por César Borgia e muitas outras situações. Passou necessidades de todos os tipos. Permaneceu de pé e fiel ao seu sonho. Nunca deixou, mesmo quando estava nas situações mais complexas, de no meio do caminho parar e desenhar a natureza e observar e se fazer perguntas. Que guardava para depois. Eu não morro sem responder essa pergunta. Nunca deixou de buscar a sabedoria, mesmo nas situações mais adversas. Esses são homens cuja sustentação está acima, que é um pouco o que Giordano Bruno coloca aqui. E a partir desse foco, ilumina todas as coisas da Terra. Também o taoísmo de Lao Tse, que não tem nada a ver com esse contexto histórico, mas tem uma frase muito bonita, que diz que as sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. É como se a luz passasse por nós e as nossas obstruções internas lançassem sombra.
no mundo? Bom, as coisas de Leonardo eram todas muito luminosas. Ele via tudo muito luminoso, exatamente porque não perdia tempo obstruindo a si próprio com coisas transitórias. Sua busca era de coisas grandes, de coisas perfeitas, de coisas verdadeiras, de coisas eternas. Uma hierarquia de prioridade onde o grande, o eterno, o verdadeiro, seja o ápice de todas as buscas. Se nós pararmos para olhar a lista das coisas desejadas pelo homem atual, em geral, só teremos coisas pequenas ligadas à sobrevivência. Isso é uma das coisas que não nos torna universais, mas locais, limitados, pequenos, escravos da sobrevivência. Existe uma passagem de um livro que amo muito, um épico indiano chamado Ramayana, que lá pelo final desse livro existe uma frase que diz, fala do deus Rama, que é um personagem sagrado para a Índia, e diz: pedi a Rama qualquer coisa que quiseres, mas cuidado, não pedi muito pouco. É interessante uma recomendação dessa. Para a Índia, Rama é avatar de Vishnu, é um ser muito divino. Portanto, não tem cabimento você chegar para um ser dessa grandeza e pedir um carro novo, ou um apartamento com mais um quarto. A Rama você pede a eternidade, a Rama você pede valores, a Rama você pede a tua transmutação de homem de ferro em homem de ouro. E o pouco que Leonardo da Vinci fazia diante da vida, ele não pedia pouco, nunca pediu pouco. Esse, se fosse indiano, não tinha risco de ofender Rama, nunca pediu muito pouco, ele só queria perfeição. Ele só queria sabedoria, ele só queria beleza plena, era só isso que ele queria. Vivia numa situação miserável do ponto de vista material, era humilhado por senhores prepotentes que não chegavam aos pés dele em grandeza. E não se detinha nunca, e cresceu até o último suspiro. Eu trouxe para vocês algumas frases dele, que retratam exatamente esse espírito de humildade que lhe permitiu ir tão longe. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, o pouco conhecimento. Muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Ou seja, as espigas que estão carregadas, elas se curvam para a terra. As vazias são eretas, são vaidosas, são petulantes. Ou seja, quanto mais o homem tem, mais simples e humilde ele é. Que, aliás, é uma máxima de muitos lugares na história que dizem a mesma coisa. O intelectual, quanto mais intelectual é, mais vaidoso fica. O sábio, quanto mais sábio é, mais humilde fica. Ele morre assim, um homem extremamente simples, fiel àquilo que ele pensava. Essa eu acho muito engraçada e interessante. Vejam que espírito, que conhecimento da natureza humana, onde até quem o odiava era útil. E muito. Ele diz, o ódio revela muita coisa que permanece oculta ao amor. Lembra-te disso e não desprezes a censura dos inimigos. Tem muita coisa em você que permanece oculta para aqueles que te amam, mas aqueles que te odeiam, veem. Então ouve o que eles estão dizendo, porque tem umas coisas que você só vai ver pelos olhos deles. Quem te ama não vai levantar esse véu, quem te odeia levanta. Então ouve, é uma boa oportunidade de autoconhecimento. Um levantamento do que os desafetos pensam de você. Não tem tempo para ódio, nem para rejeições. Tudo é aprendizado, tudo é convertido em aprendizado. Mesmo aquilo que é mais pesado e difícil para o homem comum, tudo para ele é aprendizado. Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça. O melhor de si, em tudo, entrega. Todos os dias da tua vida, entrega. Deixar o melhor de ti impresso nos dias da tua vida, para que eles não sejam engolidos pelo tempo e possam ser úteis e possam agregar valor à história, à humanidade, àqueles que te sucedem. Que é exatamente o que estamos fazendo aqui, 500 anos depois. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena suavidade para amanhã. A vida tem um ciclo físico que é decadente, a energia física decai. Ela tem um ciclo metafísico que é ascendente. A energia da sabedoria aumenta à medida que aprendemos, que nos aperfeiçoamos. E uma substitui a outra, às vezes, com vantagens. Então, você vê, às vezes, uma pessoa de idade avançada que tem uma disposição, um ânimo que um jovem já não tem. Pela quantidade de maturidade e de sabedoria que soube armazenar. Você não vai ver nenhum dos anciãos da história que foram grandes
sofrendo de desânimo ou abatimento. Eram enérgicos, trabalhadores e sempre agregados aos seus sonhos. Ou seja, a energia metafísica substitui a física com vantagens. Só que quando ela não existe, a vida se torna uma gangorra, apenas descendente, sem um vetor de compensação. A falta da busca da sabedoria torna a vida um caminho de descida, um caminho de decadência. Teu orgulho e objetivo consistem em impor no teu trabalho algo que se assemelhe a um milagre. Essa era sempre a ambição dele. Como eu posso introduzir nisso algo que cause um impacto, que mude a vida das pessoas que o veem? É o que ele queria com a Santa Ceia. Uma exposição de todos os perfis humanos diante do milagre do Cristo. Que toda a tua obra seja uma mensagem, seja uma espécie de milagre, traga algo inédito, agregue valor, faça diferença. Com uma tônica de vida como essa, ainda que ele não fosse o gênio que é, não seria um homem comum. Ainda que seus talentos não fossem tantos, se fosse uma pessoa com talentos medianos, uma tônica de vida como essa, ele se elevaria muito acima da média. Isso é uma filosofia que dá uma propulsão à vida fora do comum. O amor é filho da compreensão. O amor é tanto mais veemente quanto mais a compreensão é exata. Entendem isso? Ou seja, a busca de conhecimento é também uma busca de amar melhor. Isso que ele dizia. Que lembra muito Platão, né? Certifica-te. Não, isso é Cícero. Uma frase de Platão que ele diz: a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Cícero dizia: certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas que participam. Então, é um ato de amor, crescer. A melhor coisa que podemos fazer pelos que amamos, crescer como seres humanos. O amor e a compreensão andam juntos. Senão você vive paixões. Você vive carências, mas o verdadeiro amor é complexo e anda de mãos dadas com a compreensão. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. As pessoas dizem, isso era para o Leonardo, que era um gênio, porque para mim é cansativo estudar, aprender. Por falta de amor ou aprendizado. A falta de motivação torna as coisas mais maravilhosas e exaustivas. Ah, mas eu não tenho essa capacidade toda. Você não tem o exercício dessa capacidade. Tudo aquilo que a gente não exercita exige um sobre-esforço quando fazemos esporadicamente. Se eu não exercito as minhas pernas, na hora de andar, será terrivelmente cansativo. Mas é um atributo do ser humano andar. Se eu não exercito a minha capacidade de compreender, ela se torna pesada e muito exaustiva na hora de exercê-la. Mas é um atributo do ser humano compreender. E assim como você não cansa de respirar, não cansa de ver o mundo, de abrir os olhos pela manhã, porque é um atributo humano, também não deveria se cansar de compreender. Apenas não exercitou. Falta musculatura mental, emocional e até espiritual. Porque isso é um atributo que não deveria nos sobrecarregar em nada. Muito pelo contrário. O conhecimento nos alivia de muitos pesos. O conhecimento nos dá asas, se formos levar a sério o caminho de Breno. O mais nobre dos prazeres é o júbilo de quem compreende. Bom, essa altura do campeonato vocês já perceberam que ele gostava muito de aprender. Era o aprendiz. Feliz a cada pequena pegada de sabedoria que ele encontrava no mundo. Feliz a cada pequeno rastro de Deus que ele encontrava pelo mundo. E por último, essa frase dele que eu acho belíssima. Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve, e para lá você desejará voltar. Será que ele está falando só do voo físico? Porque ele era obcecado em fazer o ser humano voar, fisicamente. Mas eu acho que é mais do que isso. Ele vivia voando. Diz que quando por alguma conjuntura da vida ele era obrigado a aterrissar, ele estava no mundo, mas sempre aspirando a voltar a voar. O ideal para ele, ele dizia, que eu tivesse uma estabilidade, que as coisas materiais pudessem, as mínimas, pudessem me ser fornecidas para que não precisasse pisar no mundo nunca mais. Mas o seu momento histórico não permitiu isso. E sabe-se lá, a natureza tem as suas razões, né? Talvez se Leonardo da Vinci voasse do jeito que ele queria, não aterrissasse para contar para a gente o que ele viu lá em cima. Então, de vez em quando, talvez tenha sido bom que ele tenha tido que aterrissar.
Mas quando ele estava no mundo, sentia saudade do seu mundo e sabia encontrá-lo através de todas as coisas que ele via aqui. Tudo para ele era símbolo, tudo para ele era dotado de um mistério. E ele era um homem. Como dizia Helena Blavatsky, numa belíssima frase: ama os mistérios e faz-te seu filho. E ele com certeza era um filho. Desde a mais tenra idade, aos 5 anos de idade, olhando para a porta de uma caverna e dizendo: o que haverá aí dentro? E se eu entrasse? Com os lábios abertos por um corvo, aquele que chama para a terra metafísica. Importante, tudo é muito romântico, muito bonito, muito inspirador, mas é importante a gente saber: existia um Leonardo da Vinci dentro da condição humana, que é exatamente a nossa condição. Portanto, a possibilidade de Leonardo da Vinci existe dentro de nós. Por isso Platão dizia: tome sempre um herói de estimação, para te lembrar o quão grande você pode chegar a ser. O fato de ter existido um Leonardo da Vinci nunca mais vai nos permitir, de sã consciência, dizer: eu não posso, eu sou limitado. Você é da mesma natureza. Quando alguém pergunta: bom, cães sabem nadar? Ainda que você jamais tenha visto aquele cãozinho, você diz: bom, eu conheci um cão, tive cães a vida inteira e eles nadavam muito bem. Isso me dá uma presunção do que esse animal pode fazer, tem possibilidade de fazer. Eu conheci um homem, isso me dá uma presunção do que qualquer ser humano pode fazer, tanto na direção do céu quanto na direção da terra. Lembrem disso. Nós somos da mesma natureza que Leonardo da Vinci. E isso existe adormecido dentro de nós. Recuperem a confiança em si próprios. Amem o conhecimento. Tenham uma necessidade incansável de compreender a vida através de todos os seus pequenos traços. Não andem sobrevoando a vida no pior sentido, na fantasia, e não na observação atenta de tudo aquilo que ela te oferece. Leonardo da Vinci é uma semente dentro de nós. E por isso vale a pena sempre ser lembrado. Se fosse apenas um homem que viveu no século XV e XVI, não faria muito sentido. Mas a possibilidade de Leonardo da Vinci haverá sempre que houver um ser humano buscando a si mesmo e amando o conhecimento.